Salve, salve, insalubres! Como é que tá por aí, meus queridos? Beleza? Tudo ok com vocês? Domingou, daquele jeitão, e essa semana aqui fazendo live até de final de semana, conteúdo que não acaba mais. Rapaziada, me dá um feedback aí, né, como a gente tá sozinho, como que tá o som, como que tá a imagem, tá ok? Ó, o Gu aí já presente. Bom dia, Lucas, e a todos. A live importantíssima. Essa live aqui vai ser uma live diferente, hein, gente? Nunca fiz uma live desse jeito, então vamos ver se vai dar boa, né? Vamos ver se vai dar boa. A gente vai fazer aí um react, né? A gente vai colocar um documentário que eu acho sensacional e a gente vai fazer alguns comentários mais voltados para o mundo cripto, né? Que é o que a gente fala aqui. Então, vou trazer uma entrevista que eu já trouxe várias vezes, já recomendei várias vezes para vocês durante as lives. E dessa vez eu vou trazer ela aí para a gente dar uma olhada como é, o que ele fala e tudo mais. E tentar trazer alguns pontos aí para o mundo cripto. Beleza, Bitcoin Now, suave. Lineker Nationale, beleza. Manuel, salve galerinha, não tá fácil. A rede Ethereum tá daquele jeitão, né? Juscelio da Silva, bom dia, beleza. Imagem e som ok. Um show de bola, rapaziada. Igual eu falei ali no começo, eu vou fazer meio que um react, alguns documentários ali em cima da entrevista do Ray Dalio com o Thiago Nigro, tá? É uma entrevista que eu já assisti algumas vezes, não só uma, porque o conteúdo dela é assim, de extremo valor para todo mundo. Eu acho que é uma entrevista que todo mundo deveria assistir. Então, por conta disso, eu estou trazendo aqui no canal e a gente vai fazendo algumas pontuações sobre o assunto, só que mais voltado para o mundo de cripto, né? Mais voltado para Bitcoin, criptomoedas, o que pode afetar, o que não pode, porque a gente meio que está vivenciando algumas coisas que o Ray Dalio falou nessa entrevista. Esse é um assunto que o Ray Dalio já trouxe em outros documentários também, nos próprios vídeos dele ele já trouxe esse assunto, e é bacana que foi o assunto que o Thiago Nigro resolveu falar com eles. Então, já vou compartilhar aqui a tela, porque é 1 hora de conteúdo que eles trazem, e comigo comentando aí, acho que vai demorar até um pouquinho mais, né? Então já pega aí a sua aguinha, porque hoje eu tô de água, hein? Tô sem café aqui, vocês acreditam? Deixa eu tomar um golão. Já pegue aí sua aguinha, já pegue aí alguma coisa para destilar, porque vai ser 1 hora aí da gente em cima dessa entrevista que foi bem massa. Eu vou dar o play aqui, vocês me falem se o som tá ok, se não tá, qual é que é, se dá para ouvir aí, beleza? Vou dar o play só para vocês darem um feedback, ó. Deu pra ouvir aí, rapaziada? Deu pra ouvir aí? Ou não tá compartilhando o som? Porque o streamer que a gente usa aqui, ele é meio bugado pra compartilhar som de tela. Não sei se deu pra ouvir aí o que eles falaram. Deu? Porque se deu, a gente já taca pau na máquina aqui e começa o esquemão do Baragadá. Dei um feedback aí pra mim. Som baixíssimo. Ô, louco, tá no talo aqui. Tá no talo aqui. Não está dando para ouvir, som baixo. Ô papai, peraí, deixa eu tirar essa música de fundo aqui então. Vou tirar a música de fundo. E vamos ver aqui no próprio StreamYard se tem alguma parada aqui, ó. Não deu para ouvir? Então peraí, vamos remover, vamos começar tudo de novo. Para a tela aqui. Compartilha de novo. Aqui, ó. Pá. Tal. Ah, agora acho que vai dar, hein? Agora acho que vai dar. Vê aí, rapaziada. Testando agora, ó. Your books, your videos. Check this book. Can you see it? Oh, yeah. It's signed by you. Oh, good. Yeah. Great. Good for me. Yeah, it's Deu pra ouvir agora, rapaziada? Se tiver dado pra ouvir aí, nós taca pau na marcha aí. Agora sim. Então, brabo, rapaziada. Brabo, brabo, brabo. Vamos ver o que é os assuntos dessa entrevista aí. Agora, peraí, Bitcoin, lá, agora falou que ok, é que o Bitcoin, som bom. Então, boa, vamos tacar pau aí. É um conteúdo que a gente nunca fez. Se vocês gostarem, a gente pode fazer com outros conteúdos aí também, beleza? Bora, rapaziada. It's a masterpiece here in Brazil. The first time I saw this book was, I think, 4 years ago. I think it was 4 years ago when I was in the States, and then I started reading it and starting to getting to know you better. And then you launched your second book.
It's the Brazilian version, right? I have the American version and the Brazilian version, and I have some notes here and some questions for you. So be ready for today. Okay. I'll try to make it different. All I know right. you're always ready. I'll do my best. Olha essa proposta aqui. Você pode cursar. Rapaziada, a gente não tem o YouTube Premium aqui, mas a gente vai pulando os anúncios. So Ray, your book Principles helped me a lot to understand and create principles for my team here in Brazil. And I want to start like from the top and then we dive deeper, okay? And in fact, when I started my podcast, which is the most listened business podcast in Brazil nowadays, one of the first episodes we recorded was one only about your book Principles. And on that week, we helped your book to reach the #1 position on Amazon best-selling books in Brazil. And until today, there is no higher searches for your book in Brazil since June 10th, 2019 on Google Trends. But hopefully, we will surpass this mark with the release of this conversation. Well, Okay? thank you. That's terrific. Thank Yes, you. it will happen. And I must say, one of the principles that really changed my personal life is the principle of evolution. And you wrote here, like, may the force of evolution be with you. It's even written here, right? And can you talk a little bit more about this principle before we dive deeper on the subject today? Yeah. Well, we're always evolving, and in fact, we're all just vessels for our DNA that gets passed along, and it's evolving, and everything is evolving, and it's the greatest force in the universe. It's the only thing that remains constant is that evolution. And when we're personally evolving, there's a process of understanding ourselves. What are we like? What are we born with our DNA? And what does the environment that we've had in our early years affect us? And then we go on to chase after the things we want. And that includes succeeding, but failing. You know, if you don't know much, you start off, you're failing more and more. Even when you learn a lot, you're failing more and more. And that whole notion of making the most out of failing and the mistakes, because they're the big teachers. They teach you about reality and they teach you how to deal with reality. So the principles that I learned came from my reflections. And I would write down the principles. What does reality work like, and how do I deal with reality? And that learning experience and the pull to what we want is our journey. And so we try to find our path in life to match our nature, so that we have that evolutionary path. But I emphasize that in that evolutionary process, knowing one's mistakes and one's weaknesses is key to that process. I developed an instinctual principle, which is pain plus reflection equals progress. Because whenever there's pain, there's a lesson. It's a signal. There's a lesson. And that lesson is, how does reality work? And how do I deal with it well? And then I write that down. So I view it very similar to that diagram. That diagram in the beginning of the book shows an upward advance. And then it shows as you will have a setback, you will have a failure. And how you learn and diagnose that failure and how you start to do things differently can bring you up to a new high level of success. And it's kind of that. You will have successes and you will have failures. But most importantly is how you learn and evolve. And you're talking about evolution, and it's a principle. And when we're talking about evolution, from all the videos and books that I've read from you, there's always a specific date that changed a lot of how we face economy. How did the year of 1971 specifically changed the way that you view the world, and how is it important for the main message of your new book? Yeah, so one of the big messages that I learned in 71, I learned another big message in 82. So when I was young, I started buying my first stock when I was 12 years old. And that was 1961. And I watched the markets very closely. And when I was 22 years old, I was clerking on the floor of the New York Stock Exchange. And up until then, we had a system in which gold was hard money. Gold was money. And any paper money, or what we think of money today, was just like checks in a checkbook, that they actually didn't have any intrinsic value. And the United States in that 60s overspent. What it means is it wrote many more checks than it had gold in the bank. And so on August 15th, 1971, on Sunday night, I watched Richard Nixon, the president, get on the television and tell the world that the United States would not let them turn in their money, the paper money, for gold, default on its debt. And when I watched that, I was shocked. Of course, he didn't say it that way. He said it like, oh, speculators are... Rapaziada, e aqui já vai o primeiro comentário que eu gostaria de fazer aqui, é que ele volta lá atrás e ele já fala, né, sobre na época que o dólar e a maioria das moedas, na verdade, eram pareadas com o ouro. Até que chegou um dia que, do nada, o presidente dos Estados Unidos falou, não é mais assim, e agora vai ser o dólar aí a força monetária, né? Então, o que a gente consegue trazer de conhecimento disso é que, cara, antes as moedas eram lastreadas a algo que não tinha inflação, né? Não tinha, o ouro, ele não é algo tão inflacionado, por isso que ele é uma reserva de valor. E depois que começou a entrar o poder do dólar ali, a gente vê que é algo inflacionário, todos os dias imprimindo mais e mais dólares, desde aquela época lá que foi trocado, quanto já não teve de inflação. Então, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é, por que será que eles fizeram isso, né? Porque eles tiraram ali, por que será que eles tiraram ouro de
como é que chama, caramba? De atrelação ali com a moeda. Então, vale a reflexão. Hoje em dia, os Estados Unidos é o país que mais tem ouro, porque naquela época ficou proibido as pessoas irem trocar a própria moeda que era pareada com ouro por ouro. Eles tinham que meio que devolver o ouro que eles tinham pro governo. Então o governo é onde tem mais ouro ali, é os Estados Unidos. E se caso dê alguma merda, eles estão meio que preparados, né? Porque eles têm ouro pra caramba. Mas vamos continuar aqui, ó. Com certeza foi para nos ajudar, exatamente. Eu já trouxe a boa aí. Attaching, and the United States is very strong. But what happens is you couldn't get your money. You defaulted on that obligation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. And I walked on the floor of the New York Stock Exchange, and I thought, wow, this is a big crisis. And I expected that it would go down a lot. And in fact, I couldn't have been more wrong. It went up a lot. And that was because that was my first experience with a currency devaluation. So I went back in history. I studied history. And I found that the exact same thing happened by President Roosevelt on a radio on March 3rd, March 5th, 1933. And it produced the exact result. And this was the first step in the government reconstruction of our financial and economic fabric. So I learned two things. I learned first that when there's too much debt and they can't service the debt, they will print money and devalue money. And the devaluation of money causes asset prices, causes everything to go up in that currency. That was the first thing I learned. But even more importantly, I learned that when I was surprised, it was often because of things that didn't happen in my lifetime, but happened many times in history. So I started to understand, I better understand history before. And so, for example, I studied the 1920s and the 30s very closely, which allowed me and my company Bridgewater to anticipate the 2007 bubble bursting to make the 2008 bad economic circumstances. And we made a lot of money in it because the way it happened was exactly the way it happened in 29 to 33. In other words, interest rates hit zero. And when the interest rate hit zero because of a debt problem and they couldn't ease anymore, they had to print money. And when they printed money, everything went up again. So that was my learning experiences. Those were my two learning experiences. Eita, peraí. Eu já ia fazer um comentário mesmo, então já pau na máquina. Você viu que ele falou ali que é um ciclo, né, rapaziada? A taxa de juros, quando cai, fica próximo de zero. O que eles têm que fazer? Começar a imprimir mais dinheiro. E hoje a gente está, na verdade, no contexto para diminuir essa taxa de juros, né? A taxa de juros, na verdade, foi aumentada durante o ano passado inteiro. A gente teve mais um aumento na última reunião do Fed. Então tá aumentando a taxa de juros. Com isso, as bolsas, mercado volátil, as criptomoedas, Bitcoin tende a cair. E depois eles começam a diminuir a taxa de juros próximo ali do que eles querem, próximo do zero, próximo dos 2. E depois disso, o que acontece? Eles ligam a máquina de novo. E quando eles ligam a máquina, foi o que ele falou, tudo tende a subir novamente, né? Então é esse movimentão que a gente está se preparando, é para isso que a gente está colhendo agora, né? A gente planta nesse momento de alta de taxas de juros, a gente compra ativos voláteis para quando a taxa de juros começar a cair de novo, eles não precisarem mais aumentar, começar a cair, a gente vai ver ali os mercados voláteis já subir. Só que já vale uma reflexão aqui. Esse momento de taxa de juros alta, que é o que está acontecendo, agora, nesse exato momento, a taxa de juros está lá no talo. Pô, a gente aumentou mais 0,25 na última reunião do Fed. O certo mesmo era a galera tá indo pro dólar. E não é isso que tá acontecendo. A galera tá indo justamente pro ouro que ele mencionou e também para o Bitcoin, né? Então a gente já tá vendo esses dois ativos aí sendo reserva de valor, porque o dólar vem começando a perder um pouco de força e ele vai falar bastante disso nesse documentário aqui. Então pau na máquina aqui de novo. You said there are some things that happens like once in your lifetime, but sometimes they happened before you were born. Do you think that maybe some good asset allocation before we go deeper into big cycles can help your portfolio surviving or having good results? And when we talk about asset allocation, you have a concept called the holy grail of investing, and it's very powerful for me. Can you explain to us exactly what is the holy grail of investing and how can you prepare for something that never happened in your life before when you're talking about investments, before we go deeper into the big cycles? Sure, I'll do my best in the limited amount of time we have. Think of wealth as it doesn't change, it shifts. I almost think of it as like air in a balloon. If it contracts someplace, it expands elsewhere. And think of basically that there are four types of environment, two main influences: inflation and growth, economic growth, and either one of them, both of them can go up or go down. So think of four quadrants in a box. And if you diversify so that you have roughly an equal amount of risk in each one of those portfolios, each one of those
buckets so that you're having assets that you say, well, if growth is faster than expected, what assets will do well? Okay, stocks, for example, and credit spreads will narrow and so on. Or if inflation was greater than expected, what assets would I have? And of course, you would say, I'd have these inflation hedge assets. And then you go to the other box. If growth is less than expected, what assets would I like to have? And you might have then government bonds and so on. So by creating that balance in the portfolio, you substantially reduce your risk without reducing your expected return. My goal, or the holy grail of investing, is if you can have uncorrelated return streams that balance each other. Now, the holy grail is get 10 or 15 equally good return streams. That could be an asset class, it could be any investment, whatever the investment is. Get 10 or 15 of those, you can reduce your risk by 80% without reducing your return. And so to know how to diversify so that it doesn't reduce your return, but it reduces your risk, allows you to improve your return to risk ratio by a factor of 5. And that's the power of what I call all weather, or the holy grail of investing. In a nutshell, find 10 or 15, or even maybe it's 5 or 6 or 7 good uncorrelated return streams. And all of those assets over a period of time will outperform cash over. E aqui ele tá falando basicamente sobre diversificação, né, rapaziada? O Primo Rico perguntou ali sobre o santo graal dos investimentos, e ele fala um pouco sobre diversificar em 4 coisas ali, ele deu exemplo que não são correlacionadas, né? Ouro, títulos de banco, ações e tudo mais, porque enquanto uma tá caindo, no momento de aumento de taxa de juros, igual tá agora, normalmente o que tá acontecendo? O ouro tá subindo, título público tá subindo, o dólar teoricamente deveria estar subindo, mas não está. Então, sempre diversificar, isso a gente traz também para o mundo cripto, né? A gente sempre fala aqui que a gente gosta de diversificar nossas criptomoedas. Primeiro que a gente não tem 100% mesmo em cripto. Eu, Lucas, tenho uma parte em caixa, só em caixa ali para caso dê alguma zebra. Não invisto em ações, porque para mim não faz sentido depois que eu conheci criptomoedas, mas dentro de cripto eu diversifico em várias coisas. Uma delas sendo DeFi, outra delas a gente usa um dinheiro para geminha, uma delas para trade, uma menor porcentagem em geminha, em trade, porcentagem pequena, porque é o que vai alavancar a nossa banca, e a maior parte para longo prazo. Então, diversificando. E o que vale ressaltar também é que dentro do longo prazo, a gente diversifica em setores. Então, a gente tem dentro do mundo cripto, por exemplo, oráculos, a gente tem redes, a gente tem vários tipos de setores, metaverso, game, que não sei o que lá. Então eu gosto sempre de ter uma moeda de cada um deles, para justamente estar diversificado. Por exemplo, agora, a gente tá vendo, Bitcoin de lado, não sei o que lá, e meme coin pra cacete subindo, né? Eu não tinha meme coin, mas talvez eu aprenda uma lição aí com isso. Às vezes é bom ter uma meme coinzinha ali. Eu sempre fui o cara que julguei, critiquei as meme coins, e, quem tá em meme coin agora tá se dando bem. E no final de tudo, o que mais vale é você ter dinheiro, né? Você ter mais dinheiro do que você começou. Então, talvez ali uma meme coin eu vou começar a colocar, mesmo para mim não faz tanto sentido, mas é porque vai estar diversificado nisso também. Então, diversificação, algo importantíssimo. Só falta grana para tudo, né? Exato. Dinheiro não é infinito. Described as the all-weather portfolio. One other point that you have to understand is don't always look at investing based on stocks going up, okay? The world wants everything to go up. The world wants stocks to go up. The world wants the economy to go up. So the world has a real bias. And central banks want everything to go up. And how do they make everything go up? They make everything go up by injecting credit, which becomes debt. But you can't make everything go up that way. The only way you can make everything go up over a period of time is be more productive, produce more output. But you can't do it through the creation of money and credit. That won't do it. Because of that, that creates a very big cycle and a real bias in everybody's portfolio. Up, 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 up. And what that does is it means that there are a lot of liabilities. In other words, when you create credit, you create a debt, and one man's debts are another man's assets. And so what happens is when there's a lot of debt, the central banks are in a bind because that's a burden that can crush the economy and can crush everything. So what they do is they print a lot more money. And so the way they get out of it is by printing a lot more money and devaluing money. So you must understand that. Don't always look at investing as, when is it going to go up? And when will it go? Because you can have a decade like the 1970s, or Brazil has had many decades in terms of the real returns of asset prices being annihilated. And so understand that balance of your portfolio
so that you know how to have that balance that I'm talking about. Understand how important that balance is, because you may not be able to time it. Adding value and making money on a timing basis is very difficult. And an amateur really can't do that very well. It's like trying to compete in the Olympics. You know, it's tougher to compete in the markets than to compete in the Olympics because there's more people trying to do it and bigger rewards. So that notion of an all-weather portfolio, a balanced portfolio, so that it performs well in any environment, is a better way of approaching it than to be in a position of always betting everything is going to go up, because it won't. If there's a lot of financial obligations that are out there, they cannot get a high real return. Bom, decidi desenhar aqui numa lousa para te explicar um pouco do conceito que o Ray Dalio falou sobre o Holy Grail of Investing. Basicamente tem duas premissas. A primeira é de que a diversificação consegue diminuir seu risco e manter os retornos, até aumentar, dependendo de como você faz a alocação. E a segunda é que os ativos, eles têm que ser descorrelacionados, ou seja, não tem que ter uma correlação para que esse sistema funcione, tá? Eu vou desenhar o que o Ray Dalio disse. Basicamente, e que ele vai só dividir ali entre ações e tudo mais. Sua carteira de investimento. Opa. Mas muito massa, né, gente? Ele ainda nem entrou no tópico realmente da crise do dólar, que é o que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que vai ser agora, ó. Vai ser exatamente agora, depois que o Primo falar lá, ó, os grandes ciclos. E agora, on your most recent book, there's something that got my attention, because you divide the book in three parts. One of it, you talk about how the world works. One part of it, you talk about how the last 500 years worked. And the third part, you talk about the future. So 2/3 of your book is talking about the past. And you were telling me when we started this conversation that you needed to study a lot about history to make better decisions on investments, on the portfolios. When you talk about big cycles in the book, you said that we first start with the peace, prosperity, and productivity. Then we have the financial bubble, financial burst, printing money, revolutions, debt, and a new world order. And I recall that Mark Twain once said, and you probably know the quote, that history never repeats itself, but it does often rhyme. And in your opinion, does history do more than just rhyme? Yes, the same things happen for the same reasons. Everything that happens because of causes that precede it, that happened before it. And so it becomes logical. For example, when countries have a lot of debt and they have to face a choice of paying that with hard dollars, which will crush the economy, or printing money, which will produce inflation and devalue the money, they always end up making that choice. But if they don't have that choice, if they have a lot of savings, they don't have a lot of debt, then they're in a different position. And such things happen over time. So there's a cycle. I wanted to describe the cycle. There's an internal order and there's an external order. And by order, I mean system. How does the system work? So let's take the external order, the world order, as we call it. The world order is a system that is existed, and it usually almost always follows a war. So the last time the world order began, was 1945, following World War II. And the most dominant power gets to set the rules, and that was the United States, because it had 80% of the world's gold, which was money. Wow. It had 50% of world GDP, and it had a monopoly on the military power. So that set off, as a result, it had the reserve currency, and that's why the United Nations is in New York, and the World Bank and the IMF are in Washington, D.C., because it was the American world order set by the United States. And they carve up countries. They say, what are the boundaries and what are the rules? And over a period of time, that the next stage is that there's a period of peace and prosperity. Peace because no one wants to fight the dominant power. And that peace and then the rebuilding creates prosperity. And that prosperity takes place, and it develops a world's reserve currency, because the commonly used currency around the world becomes a reserve currency. And when that becomes a reserve money, others want to save in it, not just the people from that country. And so they build up the savings in it. That's called their reserves. And then what they do when they are holding that, they're lending to the country. And as a result, the country borrows money. The reserve currency country always borrows money. And they also get more in debt because of the fact that there's a prosperity and safeness. And people then want to increasingly bet on that. The stock market goes up, the bond market, and they all say, oh, it's good, I want to borrow and invest. And so that produces more debt. And it also produces wealth gaps, because wealth gets distributed differently. Some people make a lot of wealth and some people don't make a lot of wealth. And so you see that the debts rise, and you see that the wealth gaps rise. And so you find the financial condition begins to deteriorate. You also find that other countries begin to compete with the leading country. The way China, for example, is increasingly competing with the United States. As the United States gets more in debt and has larger wealth gaps, then you see China also competing. Since I started to go to China, per capita income in 1984 I started. Since then, per capita income has increased by 26 times, and it's become almost a comparable power. And so when you see those three things occur, that there's more levels of indebtedness, and there's then internal conflict over the wealth gaps and different values gaps, and you see that there's also challenges from the outside, then that's a risky situation. It causes financial risk. It causes internal conflict risk, fighting internally in different ways. Well, like we're seeing in the United States, or we're seeing in a number of countries. And it also causes the greater risk externally of a conflict, because there's comparable powers any longer. It's no longer the world order in which the United States then says this is going to operate this way, or has the dominant power, because then you have bigger conflicts. And then what you do is, through history, how are those conflicts resolved? There are 5 types of wars. There is a trade war, a technology war,
a geopolitical influence war, a capital and economic war, and a military war. And through the history, the first ones of those happened first, and then they intensify. And when you use economics and capital markets as a weapon, then that becomes very close to having a military war. So you see this, for example, in the 1930s in Japan. The United States froze Japanese assets and cut off the oil in terms of an economic war, which led to Pearl Harbor. So that cycle, that you then have another war and you determine who's in power, and then you come and set up another world order, the new world order, is the cycle. So if I studied the last 500 years of history, and I can take you through how the Spanish Empire was followed by really the Eita, fazendo comentário aqui mudo fica difícil, né? Essa aqui é uma das partes mais importantes da entrevista, rapaziada, que ele mostra o ciclo que ele comentou agora de pouco. É um ciclo onde a moeda vai se fortalecendo até que chega um momento que eles imprimem, e daí, pelo fato de imprimir, vem a inflação, aí eles começam a perder um pouco o valor da moeda, e o que começa a acontecer lá dentro do país? Guerras internas e tudo mais, e daí ele mostra ciclo por ciclo, nos últimos 500 anos, como é que foi. O primeiro deles foi a Holanda. Lá atrás, a Holanda era forte pra caramba. E ele vai trazendo aí. É muito massa essa parte aqui. The Dutch became the richest and dominant power, then the British Empire, then the American Empire, and then we're seeing that decline of the relative American Empire with the rise of China, and now we're seeing the comparability, we're seeing the internal conflict, and we're also seeing the financial issues. So that's how the cycle works, and almost you can, when you watch it and you connect it to what the news is doing, and you see every day. Okay, so you look, watch the news. January 6th incident where there's an attack for control on Washington is very much out of the book. When there's populists of the left and populists of the right. Populists are people who will fight and won't want to lose, and they'll fight for control. And when you get that kind of a movement. So yes, history does more than run. It operates in these cycles of sensible, logical, cause-effect relationships, in which one thing leads to another. Quando o Dalio está falando das bolhas, né, ele geralmente nos diz que existe uma ordem mundial onde ela é geralmente trocada de tempos em tempos, né, a ordem mundial muda. Então tem aquelas nações que elas crescem, prosperam e outras nações tomam o lugar delas. Isso acontece sempre, né? Então, como o Dalio falou, a gente tem coisas que nunca aconteceram na nossa vida. Por isso a gente acha que elas nunca vão acontecer. Mas é porque existem ciclos que são muito mais longos do que a nossa própria vida. Então o Dalio diz, né, que acontece o seguinte, ele diz que tem basicamente um gráfico onde aqui você tem poder e aqui você tem o tempo, né? E ele diz o seguinte, ele diz que tem uma nação que cresce, prospera, aí ela fracassa. E o ciclo disso daqui, geralmente é um ciclo de 250 anos. Só que quando isso daqui acontece, geralmente uma outra nação toma o seu lugar e essa nação geralmente fica maior do que aquela anterior. E quando ela vai à ruína, uma outra nação fica maior ainda. E geralmente são ciclos de 250 anos, mas a gente não vive 250 anos, então a gente acha que isso aqui nunca vai acontecer na nossa vida. Mas tem coisa que já aconteceu no passado, o Dalio estudou o passado e trouxe algumas conclusões interessantes pra gente. Então, quando a gente fala de algumas conclusões, o que é interessante, né? Vamos pegar um ciclo de como as coisas acontecem para explicar um pouquinho mais sobre o que o Dalio acabou de dizer. Imagina que tem um ciclo de uma nação, onde a gente passou por esse movimento, basicamente. O que geralmente acontece? Uma nação, quando ela está aqui, no início da ascensão dela, ela passa por um período de paz, né? De paz e prosperidade. Por quê? Porque uma nação, quando ela acabou de atingir o poder, ela está muito na frente das outras, né? Ela não quer, na verdade, os outros não querem puxar briga com ela. Ela quer puxar briga com uma pessoa muito grande. Você fala, cara, melhor não puxar briga com essa pessoa, é melhor esperar um timing mais estratégico. Então, uma nação que acabou de assumir o poder, né, que acabou de ser referência na ordem mundial, ela não vai, geralmente, ter muito conflito. Quando ela tem paz e prosperidade, ela começa a se desenvolver, ela começa a crescer cada vez mais. Então, o mercado financeiro, ele se desenvolve cada vez mais. E aí o mercado começa a subir, e aí ninguém quer ficar de fora da alta de mercado. Todo mundo começa a comprar, todo mundo quer ganhar dinheiro junto, os países de fora também começam a botar dinheiro nesse país, esse país começa a ficar cada vez mais poderoso. Chega uma hora que os ativos financeiros, eles esticam demais. E aí você começa a ter algumas bolhas acontecendo. Algumas bolhas começam a acontecer. Então é natural que, como ele é um país forte, ele vai passar por muitos altos e baixos. É natural que qualquer país passe por várias bolhas e algumas recessões ao longo do tempo. Então, a gente começa a ficar mais confiante, né? A gente começa a se acomodar relativamente de alguma forma, e aí chega uma hora que as bolhas estouram de uma forma quase que insegurável, imparável. E a gente começa a ter bolhas estourando, a gente começa a ter mais desigualdade. Então os ricos, eles vão ficando mais ricos, os pobres vão ficando mais pobres. E aí, né, imagina que a nação, ela tem basicamente um momento de ascensão dela, ela tem um momento que ela está no topo e ela tem um momento da queda, né, que é o fall. E quando ela começa a cair, cara, você tem desigualdade, você começa a ter bolhas mais frequentes, maiores, estourando, e aí você começa a ter conflitos que vão aparecendo aqui. Só que como o país é um país muito forte, o país ele tem a moeda dominante na ordem mundial. Então, por exemplo, hoje o dólar é a moeda dominante. Então, se você quer segurança, geralmente você vai comprar dólar. Você vai botar seu dinheiro nos Estados Unidos. E aí o que o pessoal faz? O pessoal começa a imprimir dinheiro. Então, eles têm uma crise, eles começam a imprimir dinheiro. O que isso aqui gera? Isso aqui gera desigualdade, né? Gera inflação. E o massa que ele tá trazendo isso daqui é o que a gente vivenciou no ano passado, né, gente? A gente vivenciou... Pô, a gente já viu o dólar subindo e tal, bateu o topo e tal...
E o ano passado, com a doença que veio aí no mundo todo, começou a ter essas crises internas lá nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, não sei o que lá. O que ele teve que fazer? Imprimir. Então, tudo isso tá acontecendo na nossa cara, gente. Tudo isso tá acontecendo na nossa cara. Também não tô falando, nossa, o dólar vai morrer amanhã. Não é assim. Ele falou que leva 250 anos, e quando começa a imprimir, ele vai jogando com a barriga mais para frente. Só que vai surgindo outras moedas. A gente tá vendo realmente o fortalecimento. Eu vi comentário ali, ó, o yuan chinês vai ser a próxima bola da vez. Então, daí começam a surgir outras moedas que vão ficando mais fortes, enquanto a que tá no poder vem caindo, né? E a gente tá vendo literalmente o dólar caindo, ouro subindo, Bitcoin subindo e o yuan também tomando bastante relevância, né? Não acredito numa troca agora pelo Bitcoin, não acho, eu também não sou... não tem esse viés que todo mundo vai começar a usar Bitcoin no mundo agora, mas de qualquer forma, né, a gente tá vendo esse enfraquecimento do dólar acontecendo na nossa cara aqui. Bora continuar. Isso que vai gerando, começa a acontecer alguns conflitos na sociedade. Conflitos, né, guerras civis. Aí você tem guerras civis, você tem conflitos entre direita e esquerda cada vez mais fortes, até uma hora que o país continua imprimindo mais dinheiro, continua se endividando cada vez mais, até que chega uma hora que fica impagável. O país não consegue pagar, deve estar vendo isso daí, grande, e aí, enquanto isso, tem um outro país que está crescendo, tá? E aí, nesse momento, existe uma troca de poder, né? Então, existe aqui a nova ordem mundial acontecendo. Então, isso aqui aconteceu, poxa, há um tempo atrás, onde era a Holanda, que liderava a ordem mundial, depois a gente teve a Inglaterra, né? Você teve os ingleses, depois você teve Estados Unidos, e hoje, quando você olha para tudo que o Ray Dalio está falando, né, dá a entender que a China é quem vai liderar esse novo movimento. Aí já entra uma coisa também que eu queria comentar. O Ray Dalio, ele fala que é a China, rapaziada, mas tem bastante gente que vai com uma outra opinião do porquê que ele fala que é a China, tá? O Ray Dalio, ele tem grande parte do investimento dele na China. Então ele acredita realmente que vai ser a China, ele é meio skin the game, então ele aposta na China, mas tem gente que fala que ele só acha que é a China porque ele tem dinheiro lá. E não ao contrário, que ele tipo colocou dinheiro lá porque ele acha que vai ser a China. Ele tinha dinheiro lá já antes, então baseado nisso ele vem com essa teoria falando que é a China. Eu já acho que não, eu já acho que o cara ele realmente é skin the game, ele viu que a China tá crescendo, colocou dinheiro lá e não, porque não tem um medo dele manipular isso, né? Nossa, eu acho que é a China, então eu vou começar a falar o que vai ser a China e realmente vai ser a China. Então não faz sentido essa outra teoria que o pessoal fala ali. Olha lá. E eu aposentei as planilhas, tá? Não vejo. Acho que é a última propaganda, hein? You showed us how the big cycles work and proved it, talking about the last 500 years. And when we see the news and everyday's news, we can check that everything you were mentioning is really happening on the TVs, on all portals. Before I ask the next question, I want to make a quick question because we're talking a lot about China. And I remember that maybe 6 or 7 months ago, I was in New York and I met Lexi and John from Bridgewater. And they were incredible, and they talked a lot about how you have a special background. When we're talking about the special background, and before I go to the next question, when we talk about China, do you think we need to have some portion of our portfolio exposing to China or something? I mean, yes. I think China is comparable in size as in the United States as the U.S. Economy, depending on whether you're looking at it in local currency terms or that, but it's roughly about the same size. And I'm saying it's inventive in technologies, big technologies in many, many ways. And it's also been growing at a fast pace. And it also has developed the second largest capital markets in the world. So the United States has its super advantages and its uniqueness. And so you have to have money in the United States. But there's a competition there. So you have to have them in both, and you have to have them in a number of other countries. So some percentage of the portfolio, when I say that, I don't mean dominant, but I think that if you're looking at it, that might be between 15% and maybe 15 and 20% of the portfolio, depending on what else is in the portfolio. And Ray, I think that different background to the same information will lead you to different conclusions, okay? And you have a great knowledge from your own experience, plus a lot of studying. And you have been to many countries, including China, and I suppose have learned a lot from those experiences. And is there something that you have been watching or concluding and believe nobody else is paying attention to? There are 3 things I want to keep emphasizing. There are more, but there are 3 things that are paramount importance when I look at a country's health, which also means where I want to invest. The first is the financial health. Are they earning more than they are spending so that they have a good income statement and a good balance sheet so that they can withstand difficult times and also take advantage of good times? So what is financially? Second question, do they work well together? Or is there a lot of internal conflict? How effective is this society in working well together to be productive? And the third
is that are they at risk of an international war of some form, conflict of some form, or not? If I go to places in which they are they're good financially and they're good internally, that they work well together in an efficient, competitive environment where the legal system works well, corruption levels are low, and so on. That is an area that I want to invest in. And then also, are they at risk of an international conflict? So I could almost score along those lines where I want to invest on the basis of those things. Can I ask you a question about Brazil, our country? Yeah. The capitalism, and I think you will agree on that, allows people who have great ideas to seek capital in order to get them off the drawing board. But when I read your book, Principles for... Então ele falou ali, né, rapaziada, que ele olha para 3 coisas, a economia, o pessoal interno, só que daí já entra uma dúvida que eu teria. O pessoal interno ali na China, será que eles fazem ali um trabalho em conjunto porque eles são assim mesmo ou porque eles são obrigados pelo fato do comunismo, né? Aí já vai uma pergunta. Por isso que tem bastante gente também que acaba duvidando do yuan ser a próxima moeda, porque eles têm uma teoria muito interessante. Imagina, porque hoje em dia, o pessoal que tem dinheiro lá na China, eles não conseguem tirar o dinheiro. Imagina que situação chata, né? Você ter dinheiro lá dentro do seu próprio país e você não conseguir investir fora do país. Você não conseguir... Pô, o pessoal da China às vezes quer investir nos Estados Unidos e não consegue, né? O pessoal queria investir fora do Brasil e não consegue. Mas... Peraí que eu buguei aqui, rapaziada. O próprio presidente controla tudo. O pessoal não consegue tirar dinheiro de lá. E daí tem uma teoria que fala assim, beleza, a China começa a crescer, ela vai ter que o quê? Abrir os mercados. Ou seja, para entrar dinheiro lá, muito em massa, ela precisa do mercado aberto, porque tem muito investidor que já falou que investiu na China, só que na hora que foi tirar o dinheiro não conseguiu tirar, justamente por causa disso. Eles deixam os mercados fechados. E na hora dessa abertura, será que a galera que tá lá dentro não vai começar a tirar o dinheiro? É uma dúvida muito válida, porque hoje em dia a galera não consegue tirar o dinheiro de lá, tem muito relato, se você pesquisar aí, vocês vão ver, tem muito relato que a galera quer investir fora e não consegue. E se eles abrirem o mercado, será que ao mesmo tempo que não vai estar entrando dinheiro, vai estar saindo também? E é uma dúvida que a galera tem. A segunda dúvida é pelo próprio modelo econômico deles, né? Pelo próprio modelo econômico deles. Basicamente, a gente sabe que eles vivem nessa ditadura e tudo mais, e será que faz sentido uma moeda que está no meio de uma ditadura ser a moeda global? Então tenho minhas dúvidas também, mas a gente tá vendo realmente a China crescendo. Deixa eu ver aqui, ó. O Flavião mandou vários bagulho aí, ó. E esse cara não é o primeiro. Não, esse cara não é o primeiro, mas ele é um dos mais relevantes, né? É o Ray Dalio, tem vários livros, ele é foda, ele é literalmente muito foda, né? Isso não aparece no Brasil. A gente tenta trazer o conteúdo aí, que realmente é um conteúdo de extrema valia pra galera pelo menos ficar aberta aí, né, a novas informações, é algo bem interessante. Para a China só falta o controle tecnológico, por isso o interesse em invadir Taiwan, só existem dois... falta esse controle e também falta a questão da abertura dos mercados, e aí fica a dúvida, se eles abrirem o mercado, será que o dinheiro que tá lá dentro já não vai sair? Eu tava vendo até, inclusive, uma entrevista de um cara, um investidor grande, que ele tem fundo, que ele tem dinheiro lá, e ele colocou uma porcentagem justamente para ter diversificação, e ele tá há 2 anos tentando tirar esse dinheiro de lá e não consegue. E então isso daí é uma coisa foda, né? Mas bora continuar aqui, ó. For navigating big debt crisis, uploaded on Bridgewater's website, I understood that the way capitalism incentive debt can be a dangerous thing. And it's impossible to read that and not think about our situation here in Brazil. Here, 73% of Brazilian families have bad quality debt. And our official interest rate peaking to 12.70% just now. And when it comes to the government, the situation is equally bad. Our revenue budget was 4.18 trillion, but our expenditure budget was 4.33 trillion. And one of the biggest insights I had from your book is, for the future, we must really pay attention to the risk of internal and social conflicts, as you just mentioned, because this has an important role on the big crisis we face. And the problem is, we can see these 2 things happening in Brazil right now. And we are facing a new election later this year. Do you have any advice so that the Brazilians can get a chance to navigate better for moments like the one we are living? Well, first of all, I would say... Hard question, huh? No, I think your description is very good, and also keeping in mind what the foreign exchange reserves are. And so if you have a downturn, how much protection the country has, because it doesn't really have an adequate amount of protection in a hard currency. It doesn't have enough adequate protection. And so what you want are the basics, right? You have to work toward earning more than you spend. And if you don't, and you're an individual, and you see a lot of debt, and you see a lot more spending than earning, you can pretty much bet
that holding dead assets are going to be depreciated, and you're going to have an inflation problem and a depreciation problem. That's just mechanics. So as an individual, I would worry about that. I wouldn't have those kinds of assets. And I would worry about the real returns, in other words, after inflation returns of stocks and bonds too. And that in a portfolio would mean that I would have some forms of diversification. That could be elements of commodities, gold. It could be other assets outside the country in terms of that diversification. And yes, political risk. Can you have order? Can you can there be leadership? Or is there disorder where you're getting to the situation where both sides will not accept losing on the rich and the poor and the populism? And what will that mean? What will the system be? Do you have a situation where neither side or one side won't accept losing in the election? And then do you know what that means in terms of the consequences? So yes, when I look at those things, it's a concerning set of circumstances. And it's just very important that individuals know how to individually handle the situation, as well as that the society as a whole has a good leadership. What you hope for is bipartisanship. You hope that they have a leader who will represent the country as a whole and also be strong enough to do the right things to make the country healthy, because discipline and doing the right things to raise productivity can be very difficult politically even. For example, there have been cases where companies are supported uneconomically because the public wants to make sure that they're inexpensive. And when those things happen, it undermines their fundamentals too, because they won't have the resources to invest in becoming sustainable. So those issues are certainly Brazilian issues to be thinking about. And the individuals can take advantage of that. Also think about foreign exchange controls. The ability to invest outside the country sometimes exists and sometimes it doesn't. Don't take it for granted. So there's an opportunity when you can invest outside the country and doing that to make sure you can have a diversified portfolio, because there's always the risk that opportunity will be closed off. And the way that these wealth transfers take place is you close off foreign exchange so that you can't move the money outside the country, and then you depreciate it or tax it inside the country. So just be aware of those things. Não é possível isso aqui que eu tô no prompter. Just so our audience that doesn't have your book already, they could know. Your book have some small red dots on this book that shows us what are the most important parts of the book, and I really loved it. And I want to make a question about principles for you, because when you're talking about world order, you navigate through the big cycles and all the concepts using principles. So they're very important for us. And when we are talking about principles, I would like to present you our main principle here in my company. Okay, the symbol of this principle is an apple. See, this is a small apple, sorry, but the thing is, the story behind it is that you could know how many seeds are inside an apple by opening it, but you'll never be able to find out how many apples are inside a single seed. And that would be the law of sowing. And what you plan today has infinite multiplication potential in the future. And it works on your job, on your money, on the love for a beloved one. And I'm asking this to hear your perspective about your own principles. I mean, rapaziada, bora deixar o like aí, bora deixar o like. Laws? I mean, how do you see the principles you just wrote on your books? Reality works how reality works. I mean, it works like a machine. Every thing that happens has causes that make it happen beforehand. So knowing how reality works is very important. Look at it almost mechanistically. What are the causes? What are the effects? And then what are my principles for dealing with reality that work? And I would encourage you, I'd encourage all your audience to write down when they're having an experience, what is the decision rules that they are using to make those decisions? Write them down. That will be your principles. Because, for example, think about the success that you've had in building your show. Fantastic. You made decisions along the way. That's your recipe book for success. When you write it down, it makes you think about it more clearly. It also allows you to pass it to others that you're working with, or pass it to others beyond you, and pass it to others outside of who you're working with. I think that my principles will be there when I'm not there, when my grandchildren get older. That writing it down means that you are describing how reality works and how to interact with it to get what you want. Yeah, they're very important. They're timeless and universal laws that happen over and over again. Reality is reality. Very good quote. And just a little extra addition to this, one of your main principles about life is accepting reality and knowing how to deal with it. And how did you come up with that principle? Does it have something to do with stoicism? And it makes sense, but it's much harder to do it than to know we need to do it. I mean, is there any tip on that? Well, it wasn't me studying stoicism. No. Although, that could be simple. I don't know enough about it to really say. I think that reality is a teacher. And in my case, I'm dealing with the markets every day. And I know that if I'm not realistic, I receive penalties and rewards constantly about how I'm making decisions. So the feedback loop teaches me that, okay, how does reality work
and what are my principles, and I write them down. So I think that that's had a big effect on my accepting reality. Also, whenever the things happen to me or us, you know, they happen. It tells you something about reality. So it's like the serenity prayer, you know, there's a serenity prayer. God, give me the serenity to accept that which I can't control, and the power to control that which I can control, and the wisdom to tell the difference. The understanding of reality and dealing with it on that is what life teaches you. You'll get shocks and pain if you don't do it right. You'll get rewards if you do it right. So it's part of your training, part of your evolution process. So that has been, in my case, that's how I learned it. I also learned meditation, transcendental meditation. I think that's helped me a lot, because the transcendental meditation has given me a calmness, an equanimity, a calmness that I can approach anything with, and just saying, okay, this thing is coming at me, and how do I deal with that thing? And there's that acceptance. So I think those were the influences that made me more able to look at reality in the way I look at it, and then think about principles for dealing with it well. I have just 2 more questions for you, Ray. One of them is there something about the future that worries you? I mean, as we are maybe near one of the worst financial crises we have ever seen, as you mentioned somewhere, I'm not sure where you mentioned it. Like, are we living in a bubble? I believe that we are in a period of time in which there's the risks of a financial crisis, particularly a stagflation, a severe stagflation globally, are in the vicinity of 70%. And I believe that we are at risk, a 30 to 40% chance over the next 5 years of having a type of civil war in the United States or elsewhere, because of the internal conflict. In other words, the rejection of rule by law in the Constitution, because both sides are fighting to win. And I believe that we have a similar risk, 30 to 40%, of a international war that would be very painful. First, a much worse economic war. For example, if China gets sanctioned and it becomes like Russia, that you can't operate, businesses can't operate there. There's so much that comes from China in terms of goods and services. Or you could actually have some military conflict. So when I look at those 3 things together, I worry about those things. At the same time, I have a principle, which is, if you worry, you don't have to worry. And if you don't worry, you need to worry. And what I mean by that is, if you do worry about that, then you will take actions to protect yourself against that. And you can. There are various things that can be done, either collectively, by operating in a bipartisan sound way together to deal with the problems, or individually. One of the important aspects of writing that book was to be able to pass along rules to help. For example, I have a rule. It's a Chinese rule that saying, a smart rabbit has 3 holes, or when in doubt, get out. And that means that when you get to a certain set of circumstances, how do you have a place where you're going to operate? How do you diversify? Well, it's like the foreign exchange controls and things. There are other things that I put in the book that allow individuals to protect themselves in order to operate that way. So if you worry, you have to worry less, because you've established those types of protections. But I do worry about those things that we're talking about. Então, doutor, eu terminei com o Então Daniel. é isso, rapaziada. Basicamente, né, a parte importante do vídeo. Vamos ver, ele vai falar um pouco do livro dele aí. Basicamente, a parte importante do vídeo que eu queria trazer para vocês é sobre esse declínio aí, né, na questão do dólar e tudo mais. Vamos ver como é que tá de like aí. Bora deixar o like aí, família. Domingão, trazendo conteúdo aí para vocês. Outra coisa que eu quero passar, né, é que a gente deu as 3 aulas do desafio do 0 ao BTC. Fiz uma playlist aqui para quem não assistiu ainda, ó. Vai estar disponível só até quinta-feira, então assista lá o dia 1, dia 2, dia 3. Depois só o pessoal que está dentro da nossa comunidade vai ter acesso a essas 3 lives. Muito foda o conteúdo das lives, assista lá quem não assistiu. E para quem quiser entrar na comunidade, né, comunidade Satoshi, primeiro link da descrição, que é onde a gente tem 4 produtos, a sala de sinais está inclusa aí, são 3 cursos, né, mais a sala de sinais, planilha, VIP, então tá tudo aí, rapaziada, tá tudo explicado no primeiro link da descrição, e eu postei um vídeo também ontem explicando, se você vier aqui em vídeos, ó, da comunidade Satoshi, tem um vídeo aqui que a gente explica tudo, entre para a melhor comunidade do mundo cripto, vamos dar até uma olhada, ó, só para concluir aí tudo que ele falou nesse documentário, nessa entrevista, que inclusive eu aconselho vocês assistirem também, sem a parte do meu react, porque ele tava na velocidade 1.5, né, então às vezes passou algum conteúdo que foi meio rápido e tal, mas, cara, é uma entrevista que realmente é muito foda, igual eu falei, já assisti várias vezes, mais essa agora, e tem tudo muito embasamento, né, o Rei Dalio é um cara foda no mercado, é um cara que tá há muito tempo no mercado, então a gente precisa ficar de olho nisso daí. E daí, olha só, sobre o que ele fala, né, da questão do dólar, tá perdendo força, ele tá falando que no caso vai ser a própria China que vai entrar no lugar,
Mas a gente também tem o Bitcoin aí, né, gente? A gente tem que ficar de olho, porque o Bitcoin também vem tomando ascensão. A gente consegue até colocar aqui, uma comparação do dólar com o ouro. E a gente consegue enxergar, né, que nesse momento que o dólar vem caindo, olha o que está acontecendo com o ouro. A galera tá usando o ouro, né? O ouro bateu fundo no topo do dólar. Eles são... quando um faz um movimento, o outro faz outro movimento distinto, né? Então o dólar tava batendo topo, o ouro tava dando pullback. E agora o ouro batendo praticamente topo histórico aí. E o dólar vindo a cair cada vez mais. Sendo que era um momento para o dólar estar se fortalecendo, né? A gente tá com juros lá no talo. Era para o dólar estar se fortalecendo. A gente pode tirar o ouro aqui e colocar o BTC também, para comparar, né, com o Bitcoin. Então a galera realmente tá tentando fugir do dólar e tá entrando em outros... Deixa eu colocar a escala logarítmica aqui. Não, peraí que ficou bugadão o bagulho aqui. Deixa eu tirar o logaritmo aqui. Peraí que ficou bugadão. Então a galera realmente tá fugindo do dólar e buscando outros meios, né? Sendo o ouro um desses meios. Ficou estranho aqui, não sei o que aconteceu. Mas basicamente é isso, rapaziada. O conteúdo aí da live deles foi muito foda. Quis trazer aí pra vocês. A gente já indicou várias vezes, né? Pra vocês aí esse conteúdo. E eu falei, vou tentar trazer de uma forma diferenciada. Vou tentar fazer de uma forma diferenciada pra galera dar uma olhada, né? Se eles curtem desse modelo. Se vocês curtirem, a gente pode até trazer outras vezes aí, né? Esse tipo de conteúdo. É um conteúdo, às vezes, que é bem massa, né? Conteúdo massa aí. Deixa eu tirar essa porcentagem. Não sei o que tá acontecendo, esse bug muito louco aqui, não. Sei lá o que aconteceu. Não tá dando pra juntar aqui. Mas, de qualquer forma, a galera tá saindo do dólar, entrando em ouro e entrando em Bitcoin. Muita gente achando que o Bitcoin ia de vala, né? Por conta disso tudo que tá acontecendo. E o Bitcoin aí, desde novembro, só fazendo alta. Nem vou analisar muito gráfico agora. O intuito era realmente comparar dólar caindo mais esses últimos dias aí. Igual eu falei, eu não acho que também os Estados Unidos vai cair, porra, do nada, né? Eu acho que vai demorar pra caramba. Pensou, mais 100 anos. Então, isso daqui que a gente tá falando pode demorar muito, só uma especulação, mas é legal sempre ter opiniões diferentes, né? Sempre é bom ter opiniões ali que às vezes a pessoa não conhecia, às vezes nem sabia dessa transição de moeda. Então, é o que eu quis trazer aí pro canal. Beleza, rapaziada? Deixa o like quem não deixou ainda, a comunidade Satoshi aí no primeiro link da descrição. Nossa, não tava mostrando o gráfico, né? Caraca, velho, não tava mostrando gráfico. Não tava mostrando gráfico. Cacete, não mudou a tela, velho. Pera aí. Porra, velho. Pera aí. Nossa, que panguão, velho. Eu canalizei pra caramba aqui o bagulho, velho. Que insalubridade total. Mas basicamente eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Era o dólar caindo, né? A gente vê o Bitcoin subindo. Enquanto isso, o dólar tá caindo. O dólar vem caindo já há vários tempos, né? O dólar bateu o topo lá em outubro de 2022 e era o momento do dólar estar subindo. E o ouro batendo batendo topo histórico aí nessa semana, né? Olha o ouro. Não tinha batido isso desde 2020, que foi também por conta da crise. Então, assim, rapaziada, dólar perdendo a força, igual eu falei, eu acho que não vai ser também do dia para a noite. Os Estados Unidos tem muita relevância no mundo todo, questão bélica e tal. Então, não acho que vai ser do dia para a noite, não. Mas uma coisa que é muito interessante para nós que estamos no ambiente cripto é ver justamente o Bitcoin subindo nesse momento. Que, cara, era para estar o Bitcoin caindo ainda mais, né? Era para estar, se você parar para analisar, nesse contexto de recessão que a gente tá vivendo, era para o Bitcoin estar fazendo algo assim. E ele vem subindo pra caramba, né? Os dados on-chain mostrando que a galera tá acumulando mais. Então, só aumenta o fundamentalismo aí do Bitcoin. O preço pode estar parado, mas a gente vê o poder computacional subindo, tudo que a gente acredita aí no Bitcoin subindo. Então, basicamente é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do conteúdo, o like foi merecido. Então, é isso. Quem assistiu, ótimo conteúdo. Valeu pelo feedback aí. Talvez a gente traga outros reacts aí de documentários interessantes. Deixa o like quem não deixou ainda. Primeiro link da descrição aí. Tamo junto e do nada a live acaba.